Os casos de Covid-19 em Betim estão caindo. Sobre esses números e sobre esse cenário, eu converso agora com o Wilton Soares, que é o secretário adjunto de assistência à saúde em Betim. Wilton, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ok, eu que agradeço, Sara, e agradeço o tempo dos seguidores aí do Gira Betim. Wilton, essa desaceleração indica que a situação da pandemia no município está se estabilizando ou que o vírus está perdendo força em Betim? Realmente, Sara, em relação à desaceleração da pandemia no município, a gente pode afirmar isso através da taxa de ocupação. Hoje a taxa de ocupação nos leitos de CTI, ela está em torno de 59%, nos leitos clínicos no hospital de campanha, 22%. O número de óbitos, também outro indicador importante, ele vem reduzido. Nós tivemos registros de até 75 óbitos no mês. Hoje, no mês de setembro, a gente vai fechar com 15 óbitos. Além desses indicadores, também o número de notificações. A gente observa que no pico da pandemia, a gente já chegou a registrar até 450 notificações dia. Hoje, nós temos uma média de 150 notificações dia. É bom para o município, a gente sabe que a pandemia está desacelerando, né? E é importante que ela continue desacelerando, mas para isso nós não podemos baixar a guarda. Agora, ao longo desses meses, Betim conseguiu enfrentar a pandemia conforme esperado lá em março, no início? Sara, no início da pandemia, a gente iniciou um processo de planejamento intensivo com a participação de toda a Prefeitura de Betim. E todos os órgãos da Prefeitura se engajaram, foi criada uma sala de situação da Prefeitura, e aí nós conseguimos dar a resposta efetiva, não só no que tange as questões da saúde, mas também as questões que envolvem as outras secretarias. Então, o que marca muito a nossa ação foi a criação de espaços próprios para enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, o Hospital de Campanha, o Secovid-4, que é onde está o Centro Materno-Infantil, futuras instalações do Centro Materno-Infantil, com capacidade para 100 leitos de CTI. Então, todas essas ações possibilitou uma segurança no enfrentamento da pandemia por parte aqui da Secretaria Municipal de Saúde e por toda a Prefeitura de Betim. O senhor falou aí do Secovid, que funciona hoje no Centro Materno-Infantil, e também do Hospital de Campanha no Clube da Fiat. Com o cenário desacelerando em Betim, existe a possibilidade dessas duas unidades já serem desabilitadas? Sara, com relação aos leitos de CTI no Centro Materno-Infantil, que são 100, a gente não desativou, quer dizer, não fechamos os leitos. A gente só desmobilizou as equipes que fazem atendimento. Nós tínhamos equipes para 100 leitos, hoje a gente tem equipe para 70 leitos. Caso a gente tenha uma nova onda, esses leitos estão lá montados, eles serão reativados com as equipes. E o mesmo aconteceu lá no Hospital de Campanha. A gente tinha 105 leitos, hoje a gente tem 70, tem equipe atuando para 30 leitos. Caso a gente tenha uma nova onda, a gente reativa esses leitos. Então é esse o cenário que está desenhado hoje para a Secretaria, para a gente ter segurança, caso a gente tenha um retorno da pandemia com os números no início da pandemia, né, esses números que foram altos no início da pandemia. Wilton, a pandemia impactou o município, mas ela deixou um legado, não foi isso? Sem dúvida, impactou sim, principalmente para aquelas famílias que perderam, né, os entes queridos, deixou muita cicatriz, isso é irreparável, mas do ponto de vista de legado, né, o município agora tem a possibilidade de obter credenciamento definitivo de leitos de CTI. Nós vamos pleitear um quantitativo em torno de 40 leitos, nós vamos fazer uma discussão com a Secretaria de Estado de Saúde, que é um déficit de leito aproximado para a região de saúde, então é um legado importante não só para os betinenses, mas também para toda a região de saúde. E com a ida do Centro Materno-Infantil, com a ida da maternidade para o Centro Materno-Infantil, a gente vai ter liberação de espaços aliada a essa dentro do hospital regional. Então, essa liberação de espaços dentro do hospital regional vai possibilitar a gente criar novos serviços. Então, a gente está em discussão com a Prefeitura da possibilidade também de criar serviços de hemodinâmica, por exemplo, dentro do hospital, para evitar a transferência de pacientes que tenham problemas do coração
para Belo Horizonte para fazer tratamento. Então, existe todo um cenário, uma perspectiva que esse legado permaneça não só para o cidadão de Betim, mas também para todos os cidadãos da região de saúde de Betim. Agora, o alerta continua, né, Hilton? As pessoas ainda devem continuar mantendo os cuidados, pelo menos até a vacina chegar, né? Sem dúvida, apesar da posição confortável do município de Betim, a gente não tem uma vacina que vai proteger efetivamente contra a Covid-19, tem vários estudos acontecendo, alguns mais promissores que outros, mas o mais importante é a questão, quem puder ficar em casa, continue ficando em casa, as medidas de distanciamento devem ser respeitadas, as questões que envolvem os portadores de comorbidades, ou seja, aqueles pacientes de risco, eles devem manter a vigilância, o cuidado redobrado, porque, na verdade, a gente tem uma trégua. E como a pandemia é um cenário totalmente novo para as questões da saúde, a gente não sabe se essa trégua vai permanecer e por quanto tempo. A gente já tem alguns relatos de países da Europa, a onda voltando. Então, a gente tem que ir com cuidado, né? E também é lógico que existem atividades, né? Betim hoje está na onda amarela, do Minas Consciente, algumas atividades estão sendo retomadas, a população precisa sobreviver à pandemia no que diz respeito às questões econômicas, mas o importante é que essas pessoas, principalmente aquelas de maior risco, continuem vigilantes e quem não for de risco, continua também. O uso da máscara, o uso do álcool gel e o distanciamento é importante para essa continuidade do enfrentamento. Então, o cuidado permanece. Hilton, muito obrigada por essa entrevista aqui no Portal Gira Betim. Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer esclarecimento referente à Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado. Continue nos acompanhando em girabetim.com.br.